Oi, então hoje eu não vou usar o meu turbante, hoje eu tô de lacinho, gente. Hoje eu tô de casa. Quero mostrar para vocês a Mônica, que eu falei, a Mônica Boto, que eu conheci no Café São Paulo, e que lembra que eu sugeri para vocês ouvirem a música Hoje de manhã, quando acordei, olhei a vida e me espantei. Eu tenho mais de 20 anos. Aqui é a Mônica. Hã? Então, essa é a Mônica Boto, né? Aquela que eu falei da música, que me apresentou a música. E uma das coisas bacanas da noite é que eu aprendi muito foi exatamente a conhecer o gosto das pessoas e o repertório da vida das pessoas. Porque cada um que me pedia uma música, cada um que me mandava o bilhetinho pedindo a música, é porque aquela música tinha uma importância muito grande na vida dele. Isso era uma coisa que eu brigava muito com o Paulinho, porque o Paulinho não entendia, ele não compreendia por que eu sempre que chegava uma pessoa, eu queria cantar aquela música para aquela pessoa, mas é que ele não era muito associável, então ele não ia conversar com as pessoas como eu. Então eu batia papo com essas pessoas, elas me contavam a vida delas. E uma das coisas que eu queria ser era psicóloga, né? Eu queria ter estudado para ser psicóloga, mas não rolou. Mas aí acabei fazendo psicologia musical. Faço sempre, porque os meus alunos, quando vêm estudar comigo, eu sei a vida deles todinha, né? E aqui é no Jazz B, que eu estava com a Mônica, né? Então, assim, eu sabia todos os gostos das pessoas e isso me criava um elo, né, entre a gente, criava uma energia maravilhosa, uma energia boa. E aí eu me lembro que tinha o Leopoldo Teixeira, ele adorava, por exemplo, uma música que o Paulinho odiava e que o Leopoldo amava, que era Ronda, né? Não sei se vocês lembram. De noite eu rondo a cidade, mas depois quando eu falar do Leopoldo, eu vou inclusive falar dessa música que ele adorava, né? E acho que ele adora até hoje, porque a gente ainda se fala, adora ainda. E aí, gente, estava me lembrando aqui, lembra que eu mostrei para vocês o meu troféu, né? Meu troféu de Garota Bumbum, quando eu ganhei Garota Bumbum em 86. Cara, eu estava vendo hoje aqui uma reportagem da Zezé Mota na, no Instagram e ela falando, né, que como ela foi ofendida em 1985, quando ela fez aquela novela O Corpo a Corpo. Não sei se vocês lembram, uma novela da Globo, acho que era da Rede Globo, né? Não me lembro, gente. Eu sei que naquela época nós já tínhamos televisão, porque quando a gente era pequena, a gente assistia televisão na casa da vizinha. A gente ficava na janela da vizinha, vendo a televisão da vizinha. E o papai ficou com dó da gente e acabou comprando uma televisão para a gente preta e branca, que naquela época não tinha ainda televisão colorida. Gente, nossa, a idade está começando a aparecer. Gente, aí eu me lembro dessa novela, cara, que ela revolucionou a vida da gente, porque, menino, vê aquela mulher com aquele homem maravilhoso que era Marcos Paulo. Era um ator lindo, um Deus, né? E a gente via ela beijar, assim, beijava, mas aqueles beijos de novela, né? Mas era um beijo pra gente que estava do outro lado, estava beijando, né? Nossa, a novela foi um boom, né? E aí ela estava contando de todos os preconceitos que ela sofreu. E aí eu me lembrei que naquele ano de 86, uma das coisas que me motivou, né? Que já tinha acabado a novela, tudo, foi quando que eu ganhei esse prêmio. Uma das coisas foi a Zezé, que foi um incentivo naquele momento, porque como eu via ela na TV beijando um príncipe maravilhoso, aí o sonho, né, ficava ainda mais perto, entendeu? Ficava mais pertinho da gente. E aí eu me lembro dessa novela, vendo a entrevista dela, eu me lembro dessa novela que mudou a vida de muitas meninas, de muitas pessoas. E aí eu tinha o maior sonho de conhecer a Zezé, porque ela virou o ídolo, né, da raça negra. Mas aí tem muita coisa também que muitos negros eram muito preconceituosos e para muitos negros
eles começaram a ficar com raiva dela porque ela beijava um homem branco, gente. Olha que loucura. Negro, racista, entendeu? Com raiva porque ela estava beijando um homem branco. E aquilo para mim era o auge, né? Para mim aquilo ali era top. Porque as coisas que a minha mãe falava, que a gente não podia casar com homem branco, que homem branco ia fazer a gente de escrava e não sei o quê, tudo aquilo caía por terra, né? Naquele momento. E aí, como a gente viaja, né? Na maionese. Então, eu me lembrei dessa novela que eu queria contar para vocês, que foi muito importante numa época da nossa vida, né? Imagina, eu contei para vocês que a gente só tinha as referências negras que nós tínhamos, era que as empregadas domésticas nas casas das patroas, e era o que a gente fazia também, né? Porque eu também acabei fazendo o serviço de empregada doméstica, minha mãe foi empregada doméstica, então, gente, era o que a gente podia fazer, era o que deixavam a gente fazer. Mas eu sempre fui contra isso, eu sempre disse, não vou ser igual a todo mundo, não vou ser empregadinha doméstica de ninguém. E aí eu tinha dentro de mim uma força que me dizia que eu tinha que continuar com o meu esforço, continuar com meu modo de pensar, né? E tudo isso me dava muita força. Aí ver a Zezé numa novela beijando um ator lindo, gente, aquilo crescia mais dentro de mim, a força, né? E aí eu tinha que dividir isso com vocês, eu tinha que dizer isso para vocês, porque foi exatamente ali que foi mudando, né, as coisas na minha cabeça, a partir do momento que você vê uma negra que estudou, ela era, o que ela era, meu Deus, acho que ela era uma arquiteta. Olha, ela era uma arquiteta e ela, né, a família tinha grana, não era uma família pobre e tudo, mas aí eu falava assim, gente, mas ela teve a sorte de estudar, mas se a gente, tanto que eu adorava estudar, eu gostava de estudar, eu gostava de ler. Meu pai dizia que era coisa de gente besta, que não servia para nada, mas eu não acreditava nele. Eu falei, não, eu vou estudar. E aí minha mãe que era analfabeta também, ela foi um incentivo para mim, porque ela, depois de uns 50, 60 anos, ela começou a estudar, gente, à noite. E começou a fazer, né, de estudar à noite numa escola de noite e aprendeu a escrever o nome dela. Isso foi uma glória para ela, foi uma felicidade para a gente e foi uma felicidade para mim ver ela assinando o nome dela. E o meu pai ficou todo invejoso dela e foi também estudar, né? E meu pai conseguiu ainda assinar o nome dele, graças a Deus, José de Souza. Conseguiu com a ignorância dele, mas ele conseguiu. E a mamãe também conseguiu. Ela conseguiu assinar o nome dela e ela tinha um sonho de ler as orações dela, de ler os livros de orações. Então ela foi estudar para aprender. Aí ela colocava o óculos e ficava com o dedinho, mas aprendeu, viu? Aprendeu a ler as orações que ela gostava e aprendeu a assinar o nome dela. Isso foi uma vitória muito grande para minha mãe naquela idade. E para mim também, ver aquilo foi muito bacana, foi muito forte. E eu queria dividir isso com vocês.